Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Rezende, eu sou aluno de iniciação científica. Essa é a apresentação da minha pesquisa com o tema Investigação do modelo de duas resistências para a descrição de curvas de fusão obtidas através de um calorímetro diferencial de varredura, ou simplesmente DSC. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Pedro de Alcântara Pessoa Filho e aconteceu no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. Com relação às motivações dessa pesquisa, é importante ressaltar a relevância da modelagem matemática de curvas de fusão de compostos químicos para sua posterior aplicação na indústria e na produção de produtos que nós encontramos no nosso cotidiano, né? A coleta de dados de curva de fusão é feita pelo método da calorimetria diferencial de varredura, que justamente determina os dados de equilíbrio sólido-líquido da fusão das substâncias, né? Que podem ser metais e compostos orgânicos, né? Especificamente nessa pesquisa, nós vamos dar enfoque à modelagem das curvas de compostos orgânicos. E com relação a essa modelagem, é um modelo mais tradicional, que é o modelo de uma resistência, também conhecido como modelo de Gray, ele é insuficiente para modelar as curvas de fusões de compostos orgânicos, né? E porque esse modelo ele considera apenas uma resistência à transferência de calor. Então, nesse caso, para compostos orgânicos, é necessário modelar suas curvas de fusão com o modelo de duas resistências. A modelagem, no geral, ela vai usar equações diferenciais que foram resolvidas numericamente para descrever a transferência de calor dentro da amostra durante a fusão. E o objetivo dessa pesquisa é avaliar como o modelo de duas resistências ele se sai na modelagem de compostos orgânicos e as influências de certos parâmetros físicos nessa modelagem. Os métodos e procedimentos dessa pesquisa contam com o modelo de uma resistência que, como dito anteriormente, considera apenas a resistência externa à amostra à transferência de calor. Ou seja, esse modelo é eficaz para modelar curvas de fusão de compostos que possuem uma resistência interna desprezível à transferência de calor, como metais, né, que são compostos que conduzem muito bem o calor. Nessa pesquisa foi modelada a curva de fusão do metal índio para verificar a eficácia desse modelo de uma resistência. Com relação ao modelo de duas resistências, ele considera também a resistência interna à amostra à transferência de calor, além da resistência externa, que nesse caso é fundamental para modelar precisamente os dados de equilíbrio sólido-líquido de compostos que não são adequadamente descritos pelo modelo de Gray, ou seja, que possuem uma resistência interna considerável. Nessa pesquisa foram modeladas as curvas de fusão dos compostos orgânicos N-decano, ciclohexano e etilaurato. Além disso, também foram analisadas as influências de parâmetros físicos nas curvas de modelagem. Alguns parâmetros investigados foram a resistência externa à amostra, a temperatura de fusão do composto, a taxa de aquecimento da amostra e o kappa, que é um parâmetro relacionado à resistência interna à transferência de calor da amostra. Com relação à modelagem matemática, as curvas de fusão elas foram modeladas com a resolução numérica das EDOs que surgem dos balanços de energia e de massa que ocorrem durante o processo de fusão da amostra no calorímetro. Para a análise dessas equações, o intervalo de tempo de discretização do método numérico foi de 200 passos, que resultou em um passo temporal de aproximadamente 1 segundo. Esse passo temporal pequeno, ele possibilitou uma análise mais precisa dos dados experimentais, o que levou aos resultados apresentados a seguir. Na esquerda estão expostos alguns dos resultados obtidos nessa pesquisa para modelagem matemática das curvas de fusão experimentais. Nesse caso, foi selecionado o metal índio e o composto orgânico etilaurato, além da influência do parâmetro kappa para serem expostos nessa apresentação. Na imagem superior, é possível notar que a modelagem de Gray para o índio modela satisfatoriamente a curva de fusão experimental desse composto, o que condiz com o que foi dito anteriormente que
Para compostos com alta condutividade térmica, o modelo de uma resistência cumpre o seu papel na modelagem da curva de fusão. Já para o composto orgânico etiolaurato, é necessário um modelo que use a resistência interna à transferência de calor, nesse caso, um modelo de duas resistências. Na imagem do meio, nota-se que a modelagem de duas resistências cumpre também o seu papel na modelagem da curva de fusão para o composto etiolaurato. A modelagem ótima conta com o parâmetro kappa igual a 7 watts por metro por Kelvin. E, para analisar a influência na curva de modelagem matemática, foi comparado com o valor de kappa igual a 4 watts por metro por Kelvin, que pode ser verificado na imagem inferior. A curva de modelagem matemática com esse valor de kappa apresenta um valor de pico da curva modelada menor, o que condiz também com as expectativas teóricas a respeito dessa alteração, que um valor menor de kappa significa uma condutividade menor da amostra, ou seja, uma maior resistência interna à transferência de calor. Ou seja, uma maior resistência interna à transferência de calor significa que a amostra troca menos calor com o meio, ou seja, possui um pico da curva de calor trocado menor em comparado com um valor de kappa maior. Bom, essa foi a apresentação da minha pesquisa de iniciação científica realizada com o professor Pedro de Alcântara Pessoa Filho, a quem eu gostaria de agradecer profundamente por todo o apoio prestado e todo o suporte prestado durante a realização dessa pesquisa. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.